Olá, como vai? Tudo bem? Essa é mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Ricardo e hoje a gente vai continuar nosso papo sobre filosofia política. Na conversa de hoje nós vamos falar mais sobre totalitarismo, um dos regimes de governo ligados a um modo de distribuição do poder que eu chamo de autocracia. Você já aprendeu que a democracia ela se caracteriza por um nível de distributividade do poder bastante igualitário, né? Mas não existe uma democracia perfeita porque a própria democracia traz consigo alguns elementos que a colocam em risco, como é a possibilidade do conflito de ideias, como é a rotatividade do poder e como é também a abertura para que todo mundo possa, inclusive, criticar a própria democracia. Não obstante, quando nós observamos que em um regime de governo existe uma concentração muito alta do poder, aí nós poderíamos falar até mesmo de uma autocracia. Existem as autocracias chamadas de regimes de governo autoritários, que se caracterizam por um cenário aparentemente democrático. Eu chamo de teatro democrático porque a população ela é despolitizada, existe toda uma propaganda sobre o avanço tecnológico, mas no final das contas o que persevera no poder é sempre o mesmo grupo político, os mesmos laços oligárquicos e o povo sempre sai na pior. Um regime autoritário muito conhecido foi a ditadura militar brasileira de 1964 até 1985. Este período é muito característico porque existe um número grande até de governantes, mas sempre trabalhando da mesma forma, sempre com a mesma ideologia sendo colocada em prática. Existe um forte aparato militar dentro do Estado, existe censura dos meios de comunicação, mas ainda assim existe pluripartidarismo, existem eleições, mas estas são apenas uma nuvem de fumaça para impedir que o povo realmente perceba como proprietário do poder e possibilite, né, a manutenção daqueles grupos no poder e a manutenção daquela ideologia no poder. Né? O povo ele se torna, então, muito pouco engajado, né? Muito despolitizado, e a educação reflete isso. A educação é uma educação muito tecnicista, forma o indivíduo para o trabalho. Existe uma rejeição ao estudo mais profundo e crítico, então as disciplinas como a filosofia ficam de fora desse sistema, desse regime de governo. Agora, o que acontece no totalitarismo? A palavra ela já nos ajuda, né? É total, existe um poder total do Estado sobre o indivíduo e não existe já essa intenção de criar uma característica de que as pessoas acreditem estarem vivendo em uma democracia quando na verdade é uma autocracia. Na verdade, no totalitarismo, como existe apenas partido único e como existe uma ideologia pré-estabelecida dentro da qual todo mundo vive engajado, todo mundo é politizado, pronto para defender a ideologia do Estado, pronto para dizer que são os escolhidos que salvarão o mundo, salvarão a nação contra um inimigo pré-já estabelecido e entendido como o mal que nós queremos todos evitar. Bem, estes são alguns dos elementos clássicos do totalitarismo, mas vamos lá, vamos ler um por um que a gente vai ser capaz de compreendê-los com mais profundidade. Vamos para o slide. Aí está, totalitarismo. Primeiro, vamos ler aqui um trechinho da obra de Theodor Adorno, um filósofo lá da Escola de Frankfurt. Se as pessoas não fossem profundamente indiferentes em relação ao que acontece com as outras, excetuando um punhado com que mantém estreitos e possivelmente por intermédio de alguns interesses concretos, então Auschwitz não teria sido possível. As pessoas não o teriam aceito. Aqui você já percebe que quando nós falamos de totalitarismo, um exemplo clássico, famosíssimo, é o regime de Adolf Hitler na Alemanha nazista, tá? E aí um bom exemplo de como Adorno vai nos fazer pensar sobre como o mal é banal, utilizando a expressão da filósofa Hannah Arendt, que escreveu o livro As Origens do Totalitarismo, que serve de base para o que nós vamos falar aqui. Bem, um dos primeiros elementos que talvez seja
possuidor de um dos fundamentos da origem do totalitarismo, né, que é o que Hannah Arendt chama de turba ou chusma, que é o fato de que no totalitarismo, ou nas origens do totalitarismo, existe sempre um grupo de pessoas muito interessadas em encontrar um salvador da pátria, em encontrar um grande líder, em encontrar um indivíduo com a capacidade que extrapola as capacidades da maior parte da população, da sua outra pessoa, e esse indivíduo ele é tão poderoso que ele vai mandar e vai resolver tudo porque ele é quase Deus ou é mandado por Deus, qualquer coisa do tipo. Vamos ler. Os regimes totalitários dão uma ênfase muito grande à figura do líder, a ponto de tornar a sua imagem onipresente. O dirigente é sempre retratado como uma pessoa que possui liderança nata e reúne todas as qualidades para conduzir o povo a melhores condições de vida. Geralmente, a família do líder não aparece na propaganda oficial para acentuar o caráter de sacrifício que comete o prócer ao renunciar tudo por sua pátria. Isso também pode acontecer ao contrário, quando a família ou o clã do líder, eles são ovacionados e eles têm um poder que ultrapassa a capacidade dos meros mortais, eles são diferenciados, eles têm um tipo de sangue diferente e tudo mais. Uma outra coisa que você viu, a figura do líder é sempre exposta, né? Se você, olha, isso é uma coisa de se preocupar. Se você vive em um país em que as pessoas são fãs dos políticos a ponto de utilizarem camisetas com a imagem do político na camiseta, fiquem preocupados, esse cara pode ser um líder totalitário. Vamos lá. A biografia é contada em tom grandioso e convenientemente editada. Isso significa que seus opositores são omitidos e caluniados. Acontece também, que é muito comum, que existe uma uma busca, né, criminosa para contra os adversários políticos, né? Eles são negados, eles são fustigados, normalmente teme-se a morte do opositor para que ele não se torne um mártir. O que faz? Você diminui a personalidade do opositor político, né? Então, se por exemplo você pega, né, quando um líder totalitário ascende ao poder, o que ele faz? Ele encontra muitos crimes, supostos crimes, imputados contra o seu opositor que se encontrava no poder antes dele. E aí demonstra para a população como ele realmente é aquele arauto da moralidade e da justiça que ascenderá ao poder contra aqueles que foram os absurdos usurpadores de todo o povo, de toda a nação, que cometeram infindáveis crimes, né? E aí, o que acontece? Você então imputa todos esses crimes contra seu adversário e faz com que ele diminua o seu tamanho frente à popularidade, né? A vida do dirigente totalitário é difundida por todos os meios de comunicação e mostrada como um exemplo a ser seguido. O cara é diferenciado, o cara é transão, o cara é demais. É só você se lembrar do Kim Jong-un, né, o líder lá da Coreia do Norte, né, e o seu pai e o seu avô, como que eles são representados, né, nas festas, estátuas gigantescas. Existe essa adoração pelo líder, né? E o nome disso, né, gente, é messianismo, tá? Não quero, né, qualquer relação com alguém que você estiver pensando aí é mera coincidência. A ideia de que surge um indivíduo com esta capacidade extraordinária para solucionar, para salvar, né? E aí, quando a gente pensa de um ponto de vista filosófico a respeito da política, a gente vai perceber que, na verdade, se o poder ele é criado nas relações entre as pessoas e é nessas relações que se pode erigir uma sociedade mais justa, baseando-se num processo de maior distribuição do poder, supor que exista um indivíduo com tanta capacidade que vai salvar todo mundo é uma ilusão, gente. Por favor, é ignorância. E aí é que o totalitarismo, ele é muito, muito, muito sedutor, porque esse cara é muito bacana, ele é muito legal, ele tem uma palavra que ele fala como a gente fala, ele não mede palavras, ele é do povo, ele é como todo mundo, ele fala palavrão igual eu falo, ele vai no boteco igual eu vou, então ele não estudou igual eu, então ele é fera igual eu, então ele é o que eu sou, ele é o que é aquilo que eu queria ser. E, cara, vai criando essa noção de distanciamento, de poderio. E aí esse cara, quando ele ascende ao poder, então, ele tem aval, ele tem a assinatura
leitura prévia de toda a população para fazer tudo aquilo de ignorante que ele falou que iria fazer. Como, por exemplo, quando eu ascender ao poder... Imagina que eu sou o candidato, eu sou um líder totalitário. Quando eu ascender ao poder, eu vou acabar com todos os políticos porque são os bandidos. E aí todo mundo, ei, e aí vota em mim, eu sou eleito. E aí eu vou e acabo, mato todos os políticos e viro o único político. E agora todo mundo tem que me obedecer. É mais ou menos isso que acontece. Isso é um tipo de messianismo perigosíssimo. Vocês estão vendo aí a figura de Salazar, né? Líder lá no salazarismo, né? Regime totalitário de Portugal. Olha que imagem emblemática. Tudo pela nação, nada contra a nação, salvador da pátria, né? Como se fosse um Deus, como se fosse um representante de Deus ou qualquer coisa do tipo, né? Partido único. Uma das principais características do totalitarismo é o estabelecimento de um único partido no país. Isso significa que todos os outros partidos políticos são considerados ilegais. Assim, por meio de uma ideologia oficial e hierarquia rígida, a política deixa de ser algo que pode ser discutido por toda a sociedade para ser apenas feita por um grupo de dirigentes. Os cidadãos são chamados para participar da vida política através de manifestações de massa, como as festas patrióticas, as concentrações em estádios e desfiles. Para conseguir esta adesão, as pessoas são captadas e submetidas pela propaganda governamental. Então existe o quê? Existe uma ideologia oficial. E nós somos a nação que fomos negados pela história e agora é a nossa hora. Nós juntos vamos, né, fazer um novo mundo. Se você se lembrar do que significa fascismo, vem do italiano fascismo, que significa um feixe de gravetos. Um graveto sozinho é fácil de quebrar, mas um feixe de gravetos ele se torna forte. Então essa ideia de profunda união, um nacionalismo exacerbado, né? um sectarismo muito forte, com a ideia de que existe em nós uma característica muito poderosa que não está sendo justamente usufruída por nós próprios e nós precisamos agora nos unir, mostrar como nós somos poderosos, né? Eliminam-se todos os outros partidos políticos que discordam daquele ideal majoritário do poder totalitário e toda a população então é captada desde criança por esta propaganda muito forte, por esta ideia muito limitada do mundo, né? E muito etnocêntrica, costuma ser assim, muito etnocêntrica. Mas vamos lá, tem muita informação ainda. Educação doutrinária. O regime totalitarista tem um cuidado especial com a educação. Além de ditar o conteúdo que deve ser ensinado nas escolas, regimenta a infância e a juventude em clubes e organizações. Ali, muitas vezes, as crianças recebiam um treinamento militar, instrução sobre ideologia do Estado e faziam juramentos e fidelidade ao líder, né? Você sabe muito bem o que isso significa. Então é o seguinte, uma educação militar sempre direcionada ao militarismo, uma educação com um currículo muito ligado ao desenvolvimento científico, né, muita ciência, e sempre um ensino muito rígido, muito disciplinado, com pouca possibilidade para a crítica, para a criatividade, para o desenvolvimento artístico, né? A arte ela é sempre muito figurada como uma arte naturalista, né? Clássica. E aí, gente, é muito interessante porque a propaganda ela se insere agora em todos os planos da vida do indivíduo dentro do totalitarismo, né? O culto ao líder se torna muito presente, muito forte, porque o regime totalitário ele elimina os seus contraditórios e quem lhes faz críticas. Porque agora os críticos do governo no totalitarismo eles se tornam inimigos do Estado. E inimigos do Estado nesse tipo de regime são criminosos, são destruídos, obviamente, né? Então o povo cresce entendendo isso, né? Então o povo se torna os próprios vistoriadores de toda a sociedade contra quem pensa diferente.
Chauvinismo, opinião exacerbada, tendenciosa e agressiva em favor de um país, grupo ou etnia. Associados ao chauvinismo, frequentemente identificam-se expressões de rejeição radical aos seus contrários, desprezo às minorias, narcisismo, mitomania, ufanismo. Isso é muito característico do totalitarismo. A população ela é muito chauvinista, o debate ele é muito chauvinista. Não existe contraditório, porque se existir, sempre a voz que é desenvolvido como discurso, um discurso ideal, pré-estabelecido, preparado para que a população o profira, é um discurso chauvinista, com desprezo a minorias, com desprezo à diferença, com desprezo a indivíduos de outras culturas, com muito narcisismo, né? Com muito ufanismo. Nós somos a nação ideal, nós somos o povo poderoso, nós, né, que salvaremos tudo. Nós passamos por muito sofrimento porque não entendíamos isso e agora nós fomos salvos com essa visão de que nós somos os melhores e qualquer um que pensa diferente é atacado, né? Atacado pessoalmente. Aqui tem mais algumas coisas, se você quiser conhecer mais sobre essa ideia de chauvinismo, sobre essa característica dos indivíduos, né, dos sujeitos dentro do regime totalitário, você pausa aí e dá uma lida. Né. O povo alemão hoje, destruído, morrendo, entregue sem defesa, aos pontapés do resto do mundo, tem absoluta necessidade da força e da confiança da força que a confiança em si proporciona. Todo o sistema educacional deve ter como objetivo dar às crianças de nosso povo a certeza de que são absolutamente superiores aos outros povos. Isso, gente, isso aí é muito típico do totalitarismo. E aqui nós temos uma fala dele, exatamente, do Führer, Hitler, que fora o líder totalitário da Alemanha nazista, demonstrando como nós não podemos aceitar. Nós fomos no passado negligenciados, nós fomos maltratados pelo resto do mundo. Agora é a nossa vez, vamos transformar, vamos nos colocar sobre os outros, que este é o nosso lugar, nós somos superiores, vamos dizer isso para nossas crianças, demonstrando já mais uma vez aí um forte etnocentrismo. Controle ideológico. Para controlar as mentes da população, são criados órgãos de repressão como a polícia política, sabe? Não existe mais somente a polícia com essa característica de manutenção da ordem pública, mas sim também com a vigilância do pensamento da população. Então existe esta instituição militar de verificação do que você pensa. A censura ela é levada a níveis altíssimos e tenebrosos, porque se você pensa diferente, se você critica, se você escreve um livro que ataca as convicções da ideologia oficial do Estado ou ao líder, você se torna um inimigo, você se torna um criminoso, você é exemplarmente punido por conta disso. Todo indivíduo que leia, discuta ou propague uma ideia diferente daquela ensinada pelo Estado seria passivo de condenação. Vemos então que o totalitarismo gera muita violência, posto que as pessoas que não se alinham a esta ideologia do Estado são punidas de maneira severa. Alguns exemplos são as prisões políticas, campos de reeducação, como os campos de concentração, perda de direitos políticos e de emprego e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Sabe-se que na Coreia do Norte até hoje ainda existem campos de concentração onde são presos, né, e torturados aqueles que pensam diferente do regime. Se você pensa diferente, se você então escreve alguma coisa, se você diz, se você populariza uma ideia que vai contra aquilo que defende o Estado, deu ruim para você, ferrou para você, a verdade é essa. Militarismo, a fim de manter acesa a chama da revolução ou da criação de um homem novo, o totalitarismo promove o movimento. Assim, estimular o militarismo é uma forma de manter a cidadania em alerta. Incluem-se desde práticas educacionais, como lições de tiro e treinamento físico, até a escolha de um inimigo que deverá ser odiado por todos. O militarismo gera a vontade e a desculpa para conquistar territórios ou manter aqueles que já se possuía.
Por isso, diante desses aspectos, não causa espanto que todos os regimes totalitários europeus, exceto o franquismo, procuraram expandir suas fronteiras ou não abdicar de suas colônias. Muita coisa aqui, isso é muito massa, é muito louco. Por quê? O que aconteceu? No momento em que erigiu ao poder o regime totalitário, ou líder totalitário, aquilo foi como se tivesse ocorrido uma mudança no patamar do próprio ser humano. O próprio ser humano se refigurou, se transformou, se tornou superior, melhor ao que ele era. Porque agora não, agora ocorreu essa revolução, essa mudança drástica que nos trouxe a verdade, que nos trouxe o poder, que nos trouxe as bênçãos do ser sobrenatural que nos protege. Não sei, porque é possível que o regime totalitário ele tenha características religiosas ou não. E aí, o que acontece depois disso? É mantido, né, este militarismo dentro da população, há uma exigência muito forte de que todos os indivíduos passem por um processo de educação militar ou um serviço militar durante um período da sua vida, para essa identificação se tornar cada vez mais forte e nunca que se perca essa ideia de que é preciso passar por uma revolução interna, individual, inclusive, que é idêntica ou análoga àquela que o Estado passou para transformar o ser humano naquilo que o ser humano realmente deveria ser. Para isso, então, é necessário que se eleja um inimigo. Este inimigo pode ser uma outra nação ou pode ser até uma minoria sociológica que existe dentro do próprio Estado. Se a gente pega, por exemplo, a Coreia do Norte, quem é o inimigo para a Coreia do Norte? Os Estados Unidos. Como que a Coreia do Norte pinta o americano? Um homem gordo, né, babando, feio, né, é vermelho, queimado de sol, uma coisa assim, bem com ares grotescos, né? E como é o norte-coreano na propaganda oficial? Ele é altivo, ele é forte, ele é jovem, né? Ele é atlético, né? Ele é inteligente, né? Ele não se apega à religiosidade, que no modo de entender para ele seria algo degenerado da condição humana, e por aí vai, né? Então, toda a nação odeia o inimigo. Pensem que os inimigos eles podem estar fora ou dentro da nação, né? E aí o que acontece? Esta inimizade, essa postura de contra alguém, outra sociedade, outro grupo, possibilita que se continue execrando estes indivíduos, né, mantendo o poder sobre eles ou expandindo suas fronteiras, porque a própria ideia de que nós salvaremos o mundo, nós somos a solução para os problemas universais, já constitui também a ideia de que quanto mais territórios e populações estiverem sob a nossa égide, sob o nosso poder, mais gente se salvará, mais gente terá a possibilidade de passar pela transformação que nós passamos. Vamos lá. Propaganda e censura. A propaganda política do Estado prolifera com o intuito de exaltar a personalidade do líder, captar os cidadãos para a nova ideologia e controlá-los. Os meios de comunicação são censurados e somente aquilo que era autorizado pelo Estado podia ser transmitido. Dessa maneira, a população deixa de ter contato com novas ideias. Além disso, o totalitarismo exalta o povo a quem se dirige como o melhor do mundo e sempre escolhe um inimigo para contrapor. Este será largamente explorado pela propaganda oficial. Olha só o que está escrito aí nesta imagem, essa imagem muito bacana da União Soviética, totalitária, né? Um trabalhador soviético forte, jovem e saudável rejeita as propostas do capitalista americano, inimigo do socialismo, retratado como um velho ambicioso. Essa imagem clássica, né, deste modelo de sociedade, né, que precisa, né, encontrar o inimigo e demonstrar o quão mal é este inimigo para ser o bem, para ser o salvador, para ser o caminho para o bem de todos, né? Intervencionismo estatal. No campo econômico, o intervencionismo estatal antiliberal é importante característica do totalitarismo, visto que o controle e o planejamento geral da economia fica a cargo do Estado. Então isso é muito comum porque
Ainda que se diga ser liberal, esta sociedade ela tem como uma característica muito presente o protecionismo por conta de não ceder aos meandros do capitalismo internacional, do mercado global. Né? Quem decide sobre a economia deste Estado é o governo, é o líder, é o próprio Estado. Países como Portugal, Itália, Espanha organizaram suas economias de forma corporativa, enquanto na Alemanha as grandes empresas tiveram mais liberdade para realizar seus negócios. Já na União Soviética, a economia estava toda a cargo do Estado, pois toda a propriedade pertencia ao próprio Estado. Ok, senhores. Então aqui eu quero que a gente feche esse raciocínio sobre o totalitarismo, né? Pensem junto comigo, né? O Estado de posse total sobre a vida do povo. A ideia de que somos os mais puros, somos superiores e contrapostos aos outros que são inferiores, que são excêntricos, exóticos, que são incivilizados. Nós precisamos formar as nossas crianças e jovens num nível de disciplina e de moral que os tornem civicamente o que eles são de verdade, o que a genética deles carregam. Toda a ciência é então direcionada para afirmar aquilo que a própria ideologia já havia dito, que nós somos o povo superior. Existe então uma subordinação do poder legislativo, do poder judiciário ao executivo, que é quem tem o poder total. Então exalta-se a figura do líder e a chusma, que é aquela parcela muito grande, né, da massa da população, vai em direção ao líder, acreditando que este sim será o salvador de tudo. Estabelece-se então um regime de governo em que a distributividade do poder é muito baixa, porque concentra-o muito fortemente nas mãos do líder totalitário e de seu clã, de seus correligionários, com a possibilidade, inclusive, da propagação do poder a seus descendentes através, né, desta passagem do poder hereditariamente, né? Então os filhos ganham um poder muito grande também, sabe? Porque tem o mesmo sobrenome, isso é muito interessante, né? Uma outra coisa que é muito comum dentro do totalitarismo é que o próprio líder, ele costuma não ser chamado somente pelo nome, ele costuma receber um título ou um apelido, né, que o engrandece ainda mais. Se você imaginar, por exemplo, o Hitler, ele não era o presidente da Alemanha, ele era o Führer. Führer que é líder. O Kim Jong-un é chamado pelos norte-coreanos de o Marechal. Então é muito comum que sejam utilizados esse tipo de expressão, né? O líder, ou marechal, ou mito, ou, sabe, o poderoso, né? O faraó, sempre com essa ideia de que esse indivíduo ele é diferente, ele se encontra em um patamar diferente, né? E muito interessante e é muito perigoso, né? Como existe sempre a chama acesa para o totalitarismo. Se não existirem indivíduos suficientemente democratas e engajados no regime político para perceberem, sabe, os riscos da chama totalitária sempre presente, nós estaríamos muito arriscados, né? Existe toda uma mística sobre o líder, sobre a ideologia que ele carrega, que ele traz consigo. E é muito sedutora. Se a gente não percebe isso, nós podemos também ser captados e nós podemos também nos tornar seus propagandistas, né? Mas lutemos, lutemos. Vamos lá, muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, valeu. Se gostou, deixa o like.